Boa noite. Deixa eu conhecer um pouquinho vocês agora. Topam? Quem é da educação aqui? Professor, servidor? Podia ficar de pé? Só para te incomodar mesmo. Um estressezinho básico. Isso aí. É bom ver em pé, a gente ter a noção exata. Muito bem. Por favor, pode sentar. Agora, tem alguém que é da área da justiça? Advogado, juiz, promotor, conselho tutelar? Por favor, se levante. CREAS, CRAS também, né? Polícia Militar, Polícia Civil. Ok. Podem sentar, obrigado. E da área da saúde? Nós temos alguém? Aí tem uma bíblia de profissões. Obrigado. Tremendo, hein? Muito bom. Professora Gabi, muito obrigado pelas palavras, né? Fui muito honrado por te conhecer e também a todos aqui, né? Que eu tive a honra de conhecer hoje, professora Luciana, que já conversamos antes, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês. E o meu objetivo aqui hoje, eu vim complementar, né, Gabi? A gente nem falou, nem conhecia assim... sabia o que você ia falar, sabia um pouco, né? Então, acho que a gente vai caminhar muito na direção do que ela falou, né? Porque esse olhar de cada um de nós é muito importante. Então, uma professora, uma pesquisadora, tem um olhar diferente de um procurador, né? O procurador é legal, é rígido, é um olhar menos flexível. Já os professores já têm um olhar extremamente aberto, porque você tem que lidar com situações tão diferentes no dia a dia. Os policiais militares já são mais rigorosos. E cada um de nós caminha com esse estilo, né? Hoje eu queria provocar vocês, conhecendo um pouquinho, eu queria provocar vocês. Então, nós podemos exigir do poder público um monte de coisas. É ou não é? Quem é a favor de políticas públicas? Opa, está aí uma coisa que a gente quer, né? E precisa querer políticas públicas. Nós precisamos do governo fazendo sua função. Todavia, vocês acham que políticas públicas resolvem tudo? Essa é a pergunta. E eu quero desafiar vocês hoje a, por alguns momentos, nesses 30 minutos que eu vou falar, não pensar em políticas públicas, embora sejam fundamentais. Dr. Shelby, o senhor está dizendo que políticas públicas não são importantes? Não! Elas são essenciais. Só que sem indivíduos responsáveis, as melhores leis não servem para nada. E o desafio que eu quero trazer para vocês é cada um de nós entender que há uma responsabilidade individual. Não adianta apontar o dedo só para o prefeito, ou para o governador, para o presidente, para as políticas públicas, se o indivíduo não está condizente com aquilo que ele exige dos outros. E o Brasil é forte nisso. Nós somos fortes nesse quesito, de exigir dos outros e não cumprir. Eu morei na Alemanha, e na Alemanha é muito interessante. Você entra num Straßenbahn, que é um trem, né, de cidade, e não tem cobrador. Não tem ninguém para te exigir o pagamento do bilhete. E assim sobrevivemos na Alemanha, sem cobradores nos ônibus. Seria possível no Brasil? Por quê? Repita comigo. Por causa de mim. Ninguém repetiu. Vamos fazer parte do problema por causa da gente. E aqui eu quero dizer para vocês que na questão do abuso infantil, mamães, papais, avós, tios, professores, são essenciais.
e podem suplantar de longe as políticas públicas. Uma mãe que se dedica ao filho, uma avó atenta com os netos, suplanta. É mais importante do que uma política pública. Não estou dizendo que não deva ter política pública, ao contrário. Eu estou dizendo que há um dever individual. E é claro que existem condições de cada família que não permitem que a mãe faça isso. Concordo com vocês. Uma vez eu estava dando palestra e entrou lá na periferia de uma cidade, entrou uma mãe toda escarrada. Sabe o que é escarrada? Com um filhinho, moradora de rua. E ela assistiu minha palestra lá, eu não mandei tirar, fica lá. E no final, ela foi educada, mas não foi mal educada. Mas ela veio me dizer, mas doutor, e eu na rua, o que eu posso fazer? Olha que forte. E eu podia ter falado para ela, não, e falei depois, para ir no CRAS, se ela tinha, etc., estuda aí. Mas eu falei assim, ninguém vai substituir o seu olhar pelo seu filho. E era uma mãe de rua. Olha que situação dramática. Carente de muitos elementos fundantes para a nossa existência. E nós, portanto, aqui eu quero dizer para você, políticas públicas, pelo amor de Deus, nós precisamos. Só que eu queria que hoje você olhasse para suas mãos e identificasse as crianças que você pode alcançar. Quem topa isso? Topa? Alguém não topa? Pois é, então o protocolo é isso. O protocolo agora eu vou falar com professores, com o pessoal da saúde, com pais, com mães, onde você estiver. O objetivo é esse aqui. A professora Gabi já falou sobre isso, eu nem vou falar. O que nós vamos fazer aqui são algumas incursões em ações práticas, mas que vão precisar de muito mais do que isso. Precisamos de treinamentos contínuos, precisamos primeiro cuidar de quem cuida. Primeiro cuidar de quem cuida. Embora a Constituição, no artigo 227, diga que criança e adolescente é a prioridade absoluta, a Constituição disse menos do que devia ou queria. E a hermenêutica deixa claro isso. Por quê? Como a criança pode ser prioridade absoluta se sua mãe está em ameaça? Se quem cuida da criança está sob ameaça? Portanto, só pode haver prioridade absoluta para criança e adolescente se quem cuida da criança e do adolescente tiver prioridade absoluta. Então, o 227 da Constituição, ele diz menos do que queria. Quem entendeu isso? Quem cuida da criança tem a mesma prioridade absoluta do que as crianças. Escreva aí. Bonito isso. Eu gostei. Quem cuida de crianças e adolescentes tem a mesma prioridade absoluta que as crianças e adolescentes. Artigo 227 da Constituição. E é aqui que eu venho dizer para vocês. Nós precisamos treinar, dar conhecimento, dar confiança e segurança. Segurança legal, pedagógica e pessoal. E agora começa o nosso protocolo. Quais atitudes devemos ter diante de uma criança ou de um adolescente que suspeitamos esteja sofrendo alguma violação de direito? E aqui abre para nós uma importante consideração. Quando, seja o pai, seja a mãe, seja o professor, está diante de uma suspeita, ele não pode definir que é abuso físico, sexual, negligência, não. Ele apenas está diante de uma situação anormal, de um comportamento fora do comum, ou de uma situação que instintivamente ele percebe que não é natural, houve uma mudança no comportamento da criança. Eu estou aqui me referindo a todos. Mais do que o objeto da nossa fala, eu estou me referindo a qualquer ambiente, no hospital, na escola, na casa. Portanto, nós precisamos ter essa visão. Não dá para dizer, vamos treinar sobre prevenção do abuso sexual. Não dá. Quando eu treino vocês para a prevenção do abuso contra a criança, pode estar qualquer abuso aí na história. O primeiro protocolo, observar a frequência do comportamento ou atitude suspeita. Observar. Isso significa, não é uma passividade.
Uma observação ativa. Uma observação ativa. E aqui nós precisamos olhar, olha, a criança, aqui eu estou pressupondo que a criança não está dizendo, olha, eu sofri isso de forma tal, nesse dia, estou passando por isso. Não, a criança não vai falar, não estou tratando dessa hipótese. Todo o protocolo aqui se fundamenta na hipótese de que a criança não está revelando. Ou revela de forma muito inicial, embrionária. Ouvir a criança. Observar a criança. Essa atitude tem que ser treinada. Eu diria para vocês que só esse slide daria 1 hora de treinamento. Imagina, eu vou falar 2 minutos. Então eu imagino que quem tiver alguma dúvida, no final faça por escrito, se puder, para a gente poder ganhar o máximo de tempo. Registrar todos os fatos. Porque a nossa memória, ainda que prodigiosa, ela pode falhar. E assim como os pequenos detalhes, quando estamos atentos a algo, aquilo tem que ser dito que hora aconteceu, que dia aconteceu, em que ambiente aconteceu. O registro é fundamental. Não deixe que as pessoas percebam a sua suspeita. Aqui é fundamental para vocês que investigam situação suspeita. Os colegas da escola não podem saber. Os colegas do hospital não podem saber. Se você é pai ou mãe, os seus cunhados não podem saber da sua suspeita sobre seu filho ou sobre o sobrinho. A suspeita tem que ser só sua. Em nome da preservação da intimidade daquela criança. Se for revelado para as pessoas que você suspeita, as pessoas vão humilhá-la. Lá vai a filha abusada. Lá vai o menino que comeram ele. Não fique ofendido. É assim que é na sala de aula. Por causa de uma suspeita que o professor resolveu falar com os colegas na reunião pedagógica. Isso é o dia a dia da escola brasileira, pública, particular. Por fim, registre em vídeo ou áudio todas as conversas que você mantiver com a criança, com testemunhas, com o agressor. A lei permite. Olha o que eu estou dizendo. Se você é interlocutor de uma conversa, você pode gravar. Se a criança está vindo até você para narrar, você pode gravar. Sem dizer que está gravando, claro. Que lei? Lei 9296, artigo 10. Quando o interlocutor grava a sua conversa, não há crime. A lei é expressa. A jurisprudência do Supremo também, e blá, blá, blá. Portanto, o professor, o enfermeiro, o assistente social, o pai, a mãe, quem quer que seja, diante de uma situação suspeita de abuso, pode gravar, se ele for interlocutor. O que não pode é o quê? Gravar a conversa dos outros. Está claro isso, pessoal? Essa gravação pode ser decisiva, porque muitas vezes a criança pode revelar informações que vão ser fundamentais no futuro. E nós não podemos esperar que as crianças sejam como as bonecas que a gente compra e que falam quando a gente quer. Ah, agora é hora da lei da escuta especializada. Criança, fale. Não. Agora ela sabe que está ameaçada pelo agressor. Agora ela sabe que a mãe não vai ter mais a casa ou perdeu o emprego. Agora ela sabe que tem consequências. Mas lá atrás, naquele momento com a professora, com a enfermeira, ela queria dizer tudo. E era aquele momento para fazer a prova. E não me venha com conversa furada. Eu não sou chapa branca aqui. Entendeu? Eu não estou representando o Estado. Para estar aqui eu tirei licença prêmio. Eu não represento o Ministério Público. Porque muitos podem pensar diferente de mim. Entenderam ou não? Eu estou vindo falar real para vocês. Só que não vão te falar por aí. Vão? Vão?
Situações suspeitas a investigar, olha que interessante. Infecções urinárias, lesões no ânus, na vagina, na boca. Aqui teria muita coisa para falar. Caso real. Um menino de 11 anos não conseguia sentar igual vocês estão sentados aí. O menino tinha que se sentar assim, ó, de lado na cadeira. Olha que coisa engraçada, gente. Ai, gente, esses meninos são tão engraçados. Ele sentava sem colocar o bumbum. A professora achou muito curioso, porque esses meninos têm cada uma, não é? E se passaram 2 semanas, até que ele contou para uma bedel da escola que o tio tinha abusado sexualmente dele. Aí correram, mas já tinha desaparecido a lesão anal. Ficou a palavra do abusador quando a criança. E a professora certamente continuava achando muito engraçado esses meninos que não sentam na cadeira. Esse é o nosso estágio, pessoal. Boca. Escreva aí. Escreva, por favor. Céu da boca. Estão preparados? Ou já imaginaram? Sexo oral. Há uma marca que fica na boquinha das crianças, que os homens perversos fazem com o pênis ereto. De tanto socar na boca da criança, causa uma lesão no céu da boca. A criança vai no IML e não constatam, porque o médico às vezes não fez esse olhar por dentro da boca. Uma lesão clássica de abuso sexual. Quero alertar vocês que muitos abusos sexuais, o abusador sequer toca no corpo da criança. E esse talvez seja o mais perverso dos abusos sexuais, os que não têm contato físico sexual. E com esses abusos a gente convive muito bem. Em 18 de maio, ninguém vai falar sobre esse abuso. É o abuso das crianças que são erotizadas a granel, por meio de pornografia, por meio das TVs abertas, das propagandas, que ao estimular os atos pornográficos, que para uma criança é proibido por lei, mas é feito publicamente no Brasil, ninguém fala desse abuso sexual gravíssimo. E um empresário fez isso em Campina Grande, na verdade, Campo Grande. Ele pegou uma criança de 9 anos, deu R$100 para ela, levou para um motel, deixou a criança numa cama, ele foi para outra cama, e então ele se masturbou, olhando para a menina, e pediu para ela se despir, e, portanto, não houve beijo, ela não foi tocada, não teve sexo oral, não teve nenhuma ação agressiva direta no corpo dela. Teve abuso sexual, queridos? E você acha esse abuso pior do que o que milhões de crianças são expostas em novelas, em propagandas, onde atos sexuais são praticados e ela é exposta a esta prática diariamente? Porque o que o Superior Tribunal de Justiça diz é que, abre aspas, a integridade sexual da criança não é violada só com contato físico sexual. As imagens também podem violar a integridade das crianças. Me digam depois, se em 18 de maio vai aparecer para falar desse abuso com quem convivemos tão bem. Higiene pessoal, aí entra a boca, pessoal. E a higiene da pessoa. Muita atenção, crianças muito fedidas. Higiene muito precária do corpo. Boca tem muita relação com isso, não só com a negligência, mas também com questões de abuso sexual, já falamos aqui. Comportamento, palavrões, muita atenção aos palavrões das crianças. Muita atenção às palavras de conotação sexual. O terror noturno, pesadelos recorrentes e intensos, sinal amarelo. Comportamento sexual incomum. E atenção, repentino. O que é repentino, pessoal? De uma hora para outra. Não existia, passa a existir. Esses comportamentos sexuais incomuns,
Não é comum um menino de 2 anos se masturbar o tempo todo, é, gente? É comum um menino de 2 anos se masturbar o tempo todo? É ou não? Não. É comum uma menina de 5 anos querer introduzir o dedo no ânus dos coleguinhas? Eu estou dando casos reais de escolas de ensino infantil. Aqui eu quero trazer uma outra reflexão para vocês. Uma coisa é a visão da lei sobre o abuso, outra coisa é a visão da dor da vítima. Qual a diferença, Dr. Shelby? A diferença é que, do ponto de vista legal, eu vou olhar o comportamento do agressor, eu vou olhar se isso está previsto em lei, e com base nisso, se há punibilidade para o agente autor, há um abuso. Como olha o Ministério Público e o delegado de polícia? O autor introduziu o dedo no ânus dos colegas da escola. Ah, o autor, o agressor? Sim, o agressor. E as vítimas? As vítimas tinham 5 anos e sofreram uma agressão sexual. E qual a idade do autor? 5 anos de idade. Ministério Público e delegados vão dizer o quê? Não há abuso. Concordam? Concordam ou não? É isso que eles vão falar. Criança não é submetida a nenhum tipo de medida socioeducativa, só medida protetiva. Então o que vai acontecer? Como o autor da violência sexual, houve ou não, pessoal? Houve ou não? Uma criança de 5 anos introduzir à força o dedinho no ânus dos coleguinhas, é violência sexual? Olha só, não temos certeza. Por quê? Do ponto de vista da lei, não há crime. Não há ato infracional. Por quê? A lei se importa se o autor da agressão é punível. Agora eu pergunto a vocês, do ponto de vista da vítima que sofre a violência sexual, faz diferença se quem introduziu o dedo foi uma criança ou um adulto? Faz? Faz? Tá, vamos mudar de dedo, vamos falar de faca. Uma criança é esfaqueada por outra criança e morre. Vai ficar mais claro agora. O que é isso? Não é crime, não é ato infracional. Pergunto a vocês, do ponto de vista da criança que é esfaqueada e morre, faz diferença se quem matou ela foi uma criança de 5 anos ou um adulto? Ela sofreu violência? Aí vem uma coisinha que os educadores amam. Brincadeiras sexuais, Dr. Shelby. Deixe as crianças brincarem sexualmente da mesma idade. Doeu, né? Ou não? Pois é, do ponto de vista de quem é alvo do abuso, não interessa a idade. A gente tem que olhar para a dor da vítima. Um menininho que era cuidado, que nunca sofreu nenhum tipo de beijo, nem ato sexual, e é forçado por um coleguinha da mesma idade a beijar na boca, ou a ter um dedo introduzido no seu ânus, ele foi violado sexualmente ou não? Quem acha que não? Foi brincadeira sexual, Dr. Shelby. São crianças da mesma idade, e um deles fez com o outro, eu não vejo problema. Exatamente. Você não está olhando a dor da vítima. E a lei também não, porque do ponto de vista do Ministério Público e da polícia, não há abuso, do ponto de vista penal, infracional. Maldade extrema com animais. Obrigado. Maldade extrema com animais. Esse aí é sinal vermelho. Os meninos que perdem a empatia com a dor dos animais. De olho nesses meninos. De olho. Às vezes é um coleguinha que te conta: olha, professora, o Guilherme, ele está matando os passarinhos com a tesoura, ele corta as asinhas, fura os olhos. Maldade extrema com animais? E investiga o Guilherme. Mutilações em animais. Perda da empatia, da sensibilidade com a dor dos animais. Indisciplinas violentas. Fora do comum. Atenção, escola.
Muitas vezes, eu vou dar um caso real, para vocês entenderem. Um menino, 17 anos, ele pegou um gato, não se sabe se ele matou o gato ou não. O fato é que ele cortou a barriga do gato, pegou o rabo e entrou na escola, jogando sangue, as entranhas do gato em todo mundo. Isso é estranho ou não? Fora do comum? Fora do comum? Sim ou não? Segundo caso, o menino de 13 anos vai até a professora, que chamou a atenção dele, abaixa as calças, pega no pênis e diz: é disso que você está precisando. Estranho? Estranho? Fora do comum? Sinal vermelho, investiga. A agressividade extrema na escola. Ei, é quase certo que esse menino sofre abuso. Ou sofreu em tempos recentes. Aquela violência extrema, ela é como se fosse um grito de socorro. E você, professor, cadê os professores aqui? Levante a mão. Professor, você não se vê. Você está sendo vítima de uma agressão às vezes. Mas se você entender, caramba, eu lembrei do Dr. Guilherme Shelby, isso aqui é fora do comum. Esse menino precisa ser investigado. Aí você vai me agradar. Uso de roupas que escondem o corpo, autoflagelação. Quem aqui já viu meninas que arrancam o cabelo? Aqui, ó. Quem já viu? Quem já viu? Levante. Fala para mim, onde você viu? Foi investigada? Ela era vítima de quê? Abuso? Não chegou a esse ponto. Era especial em que grau? Aí complicou. Falamos depois. Esse aí é um caso extra. Quem viu desse caso, arrancar o cabelo? Fala, doutora Débora. Em que circunstância? Me dá um caso real. Pode ser pressão. Pode ser questões psicológicas, ansiedade. Alguém lembra de um caso de puxar os cabelos? Outro? Caso de acolhimento. Como era o caso? Qual a idade da menina? Qual abuso? Foi identificado, é muito frequente. Atenção, quando a gente fala autoflagelação, pode ser corte, pode ser arrancar o cabelo, roer as unhas. Quem já viu crianças que roem as unhas compulsivamente? Sinal vermelho, tem que investigar. Pode ser o que a doutora Débora, uma psicóloga extraordinária aqui de Curitiba, ela trouxe, olha, eu já peguei casos de ansiedade, de pressão familiar, ok, mas pode ser que esteja aí um abuso em que o comportamento da criança é autoflagelação. Sintomas psicológicos, ideias ou tentativas de suicídio, apegos a símbolos mórbidos, perda repentina da vaidade. Aposto que alguém aqui já viu uma menina que um ano ela sempre se cuidava, cabelo bonito, maquiagem, me avisa quando tiver 5 minutos. Opa, 5. A menina se cuidava, bonita, batom. O ano seguinte, totalmente descuidada com a imagem. Quem já teve um caso desse? Nunca viu? Perda repentina. Você já viu? Como foi? O avô abusava. Gente, ouviram isso? Eu chamo isso de gritos silenciosos. A gente tinha que treinar vocês. Tem muitos outros gritos. A doutora Gabi trouxe aqui. Tem muitos outros gritos que eu podia trazer para vocês, que eu não faço ciência aqui. Aqui são 33 anos caminhando o Brasil, de norte a sul. Aqui eu tenho caso para tudo que é coisa. Eu não faço uma ciência. Eu estou trazendo os casos que eu lidei nesses anos todos. E finalizando, aqui vem como investigar comportamentos suspeitos. Agora eu vou dizer para vocês como agir. Primeiro, coletar informações. Quando tiveram início esses comportamentos, quem primeiro os identificou? Às vezes, você identificou na escola, vai na escola anterior, fala com a professora antiga, fala com alguém que cuidava daquela criança. Vocês podem obter muitas outras informações. Esses comportamentos são permanentes ou isolados?
Temos que investigar. Qual é a justificativa que a vítima dá? E a família? Por fim, ouvir a vítima e testemunhas. Pessoal, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos aqui diante de uma situação muito precária. É uma situação de suspeita, em que você está colhendo indícios e provas que estão disponíveis. Ok, pessoal? Estão disponíveis à sua frente. Não dá para esperar conselho tutelar e polícia, porque eles não vão colher essa prova. Ela só pode ser colhida agora. Compreendem isso ou não? Ninguém vai falar isso para vocês. Vocês querem ficar numa boa? Querem ficar? Quem quer ficar numa boa? Sem problemas. Não faça nada do que eu estou falando. Siga chapa branca. Enche o conselho tutelar, o Disque 100 das suas suspeitas mais pequenas. Encha. Não colha as provas disponíveis. É uma opção. Se você quer fazer a diferença para crianças, me siga. Estou sendo bem sincero. Família, rapidamente. A família, você tem que ter um cuidado especial. Há algum indício de que a família possa estar conivente ou autora do abuso? Não comunica a família. Mulheres são melhores investigadoras. Primeiro, a maioria absoluta dos agressores sexuais são homens. Portanto, a mulher vai ter uma empatia muito maior com as crianças vítimas. Essa empatia natural, ela gera confiança. E as mulheres têm muito melhor capacidade de obtenção de detalhes. Não vou fazer a brincadeira com vocês vão ser privados de meu stand-up comedy, onde eu faço uma brincadeira, humilhando os homens. Mulheres, vocês deviam agradecer. Eu ponho os homens no lugar deles. E sua memória de 1 megabyte, comparado com as centenas de gigabytes que vocês têm aí, né? As mulheres são muito boas, são as melhores investigadoras que os homens, isso é certo. Os homens são bons em outras coisas também, tá? Fica ofendido não. Sempre que você estiver numa instituição, na medida do possível, agir em conjunto com outro profissional. Nunca agir sozinho. Resumo de atividades, vamos pular? Aqui está, todo o meu material. Tudo que eu falei aqui está nesse livro, Manual do Professor. Toda essa palestra foi extraída de um dos capítulos sobre alunos abusados. Se você é da área, não precisa ser da área de educação, se você, área da saúde, se você é um pai interessado, é um livro de leis. As decisões dos tribunais que defendem você. Esse é um livro que eu brinco assim, é tipo um treino de Krav Maga, Jiu-Jitsu e Karatê para o professor. Mas sem ter que bater em ninguém. Você vai se proteger por meio das leis. Tomar ações práticas fundamentadas. E quando alguém gritar com você, você não grita de volta. Você diz, está no Código Civil. Está no Código Penal, mãe. Pai, artigo 249 do ECA. Me digam aqui, quem conhece o artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente? Valendo um refrigerante? Estou vendo gente pegar o Google, não vale, irmã, por favor. O artigo 249 é a salvação do professor e da escola diante das famílias negligentes. Artigo 249 é o dever de casa para vocês. Leiam, estudem, minha sugestão para vocês. Muito obrigado.